E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, a gente tá falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, ó, Rebel, um livro da série Legend. Vou te contar todos os detalhes, se eu gostei ou se eu não gostei desse livro, minha opinião, vou contar tudinho pra vocês agora. Vamos lá? Primeiro, algumas informações sobre o livro. Ele é da Marilu, ele tem 320 páginas, ele é o quarto livro da série Legend, que eu tenho todos aqui em cima. Eu tenho a trilogia, os primeiros 3 livros, e esse daqui ele veio alguns anos depois de finalizar a trilogia. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Rocco no ano de 2019. E ele entra ali no gênero jovem adulto, distopia, aventura, dentro desse universo aí, né? E eu classifiquei ele com 3 estrelas. Vou contar um pouquinho pra vocês porque que eu classifiquei ele com essas 3 estrelas. Primeiro que eu finalizei, eu tava olhando o meu caderno de anotações literárias, né? Onde eu anoto os livros que eu finalizei desde 2014, gente. Foi no ano, acho que de 2015, que eu terminei a série Legend. Então tem 9 anos que eu li, que eu finalizei a série com Champion. E, assim, muito tempo se passou, né, desde que eu finalizei, mas a história ainda tava mais ou menos ali na minha cabeça, não tava fresca, mas eu lembrava do sentido geral, até porque eu gostei muito dessa série, gostei muito da leitura e falei muito sobre esse livro durante o período em que eu li. Então foi um livro que ficou bem marcado pra mim porque eu gostei muito. E aqui a gente vai se passar muitos anos desde que a série terminou, né? O Day, que é o Daniel, que é o personagem principal de Legend, é um dos personagens principais, né? Ele tá numa outra fase da vida dele, ele saiu da República, ele não é mais aquele meliante procurado da justiça, né? O criminoso mais procurado da República, ele não é mais, mas ele ainda é uma lenda, né? O histórico dele o persegue. Mas ele tá vivendo uma nova fase da vida, ele se mudou para Ross City, que é essa cidade lá na Antártida, onde ele tá reconstruindo a vida dele, que essa cidade ela é totalmente diferente, e ali ele tem um bom emprego, ele tem uma boa condição de vida, e ele mora ali com seu irmão, com o Eden. E o que a gente vai encontrar aqui em Rebel? A gente vai encontrar a história, o desfecho, a continuação da história do Day, que agora vamos chamar ele por Daniel, e vamos conhecer o Eden profundamente, né? Aqui ele vai ter um ponto de vista, então o livro vai se dividir entre as visões do Eden e as visões do Daniel. Então vamos lá. O livro vai começar com o Eden sendo apresentado pra gente como um rapaz muito inteligente, que ele gosta muito de inventar, ele tem as suas invenções e ele é o melhor aluno da cidade. O garoto mais inteligente, está se formando, o adulto, né? Um dos adultos mais inteligentes, ele está se formando na faculdade, então ele está ali prestes a sair de Roar City porque ele conseguiu um estágio na República, né? Então ele vai voltar pro seu país de origem, para ele poder ajudar ali e tudo mais, né? Que tem muitas coisas ali para serem melhoradas com o passar dos anos. Apesar da República agora estar em paz, teoricamente, ainda tem muitas coisas a se melhorar, principalmente no quesito de tecnologia, né? E a gente não pode negar que a tecnologia ela ajuda muito, gente, em diversos sentidos. E Ross City é uma cidade que é bem diferentona, ela nasceu com essa proposta, né? O país nasceu com essa proposta de ter um sistema de classes, mas as pessoas elas são niveladas, elas possuem níveis, né? Parece um game, na verdade. Você está vivendo ali uma realidade virtual e tudo parece um game. Você tem um chip que é implantado e você vê os níveis das pessoas, como se você estivesse em um jogo de verdade. E você vê não só os níveis, como propagandas, você vê de tudo baseado naquilo, né? E nem todas as pessoas elas têm acesso a tudo, então essa cidade ela é dividida por níveis. Quais são os critérios para cada pessoa ter o nível que tem, não é explicado no livro.
Quando a gente chega lá, a gente entende que o nível do Daniel é um nível altíssimo e o nível do Eden também. Por quais motivos? Não fazemos ideia. Mas eles têm um nível elevadíssimo, então eles têm uma qualidade de vida muito boa. E outras pessoas, elas simplesmente não têm. Existem pessoas muito ricas e a cidade ela é dividida por andares, né? Exatamente como níveis. Então, nos níveis mais altos são as pessoas mais ricas e poderosas e nos níveis mais baixos são as pessoas mais pobres, necessitadas e afins, né? Então, vai lá do nível 0 até o nível sei lá quantos. E o Eden, ele vive, né, essa vida de luxo e tudo mais, só que ele tem uma atração pela cidade inferior, que é onde tem os níveis mais baixos, né? Ele tem uma amiga ali na cidade inferior, e essa amiga, ela leva ele para viver várias experiências, né? Então, uma dessas experiências é a corrida de drones. E é nessas corridas de drones, que é totalmente legal, obviamente, né? Ele vai conhecer uma das pessoas mais perigosas de Roar City, que é um grande mafioso ali, que ele tá dominando a cidade. Esse cara é extremamente perigoso, o grande vilão dessa história, e ele vai ter os seus motivos para se aproximar do Eden e tentar encantá-lo de uma forma esquisita. Eu já vou chegar até aí. Então a gente vai ter a história ali do Eden, ele vivendo essas questões dele, além de toda a questão dele do seu passado. Ele não tá numa boa fase no relacionamento com o irmão, agora são só eles dois, então eles têm ali os seus problemas e o Daniel, ele tenta de tudo pra ser não só o irmão mais velho, né, mas ele se coloca nesse papel de pai do Eden, então eles têm ali aqueles atritos que são até bem comuns quando você é adolescente. E isso pra mim rolou um certo conflito ali, porque o Eden ele é apresentado pra gente como um rapaz que está se formando na universidade. Então a gente entende o quê? Que ele tá ali nos seus 20 e tantos anos. Ele não é um adolescente dos seus 15, 16 anos que tá correndo atrás de problemas. Ele já é um adulto, né? Que tá ali nos seus, vamos botar como base aí pelo menos 21 anos. Eu entrei na faculdade, estava com 18 para 19, eu me formei, eu tinha 20 e poucos anos. Então, mais ou menos essa idade aí que a gente tá dando uma média pro Eden. Ah, mas ele entrou na faculdade mais cedo, ok. Mas ainda assim, ele não é um adolescente. A gente pode dizer que ele tem pelo menos uns 20 anos aí dentro do livro. É o que eu imagino. Então, rola muitos conflitos ali com o Daniel, porque o Daniel é super protetor, ele tem os seus motivos para ser super protetor, ele perdeu toda a família, cheio de traumas, etc e tal. Ele não tem mais ninguém a não ser o irmão. Então, ele é muito protetor com o irmão, né? Então, eles têm embate muito de frente, né? E a comunicação deles está bem complicada também, porque o Eden, ele não entende muitas coisas sobre o passado da família dele, em que sentido? O que o Daniel viveu, né, no período em que ele estava na República, tudo que ele sofreu, ele não entende tanto isso. Até porque o irmão dele não fala, né? Não é uma culpa como se fosse culpa do Eden não entender. Não é porque o irmão dele não fala. Então rola muitos conflitos entre eles, o irmão não fala por N traumas, né? Não é como se a pessoa que passou por um trauma fosse querer ficar lembrando daquilo de 5 em 5 minutos, né? Também é justificável ele não querer ficar voltando naquele assunto. Enfim, eles têm uma comunicação ali terrível. Então, em toda situação possível, o Daniel ele se coloca ali numa posição para proteger o irmão, né? E o Eden, ele não quer mais isso, ele já quer sair da barra da saia do irmão dele, né? Da calça, né? Melhor dizendo. Porque ele não quer ser conhecido apenas como o irmãozinho do Dave, do famoso criminoso, do cara que fez uma revolução, etc e tal. Ele não quer ser só isso, né? Ele quer, e é por isso que ele é conhecido. O irmão dele é famosíssimo, ficou famoso no mundo inteiro. Então, mas ele quer sair debaixo dessa asa do irmão dele. E aí ele acaba se envolvendo com as pessoas erradas no pior momento possível. E aí vai rolar um conflito enorme e ele vai precisar resolver. E obviamente o Daniel também vai entrar nessa jogada. Dentro do livro a gente também vai encontrar, obviamente, né, gente, a June. Ela vai aparecer no livro. Ela não tem mais uma voz ativa, ela não tem um ponto de vista. O que eu senti falta, eu entendo que a história é outra.
é focado em outros personagens, principalmente na história do Eden e no relacionamento dele com o Daniel, mas assim, a June ela é extremamente importante pra mim. Eu acho que ela merecia também ter um ponto de vista, até porque ela vai se fazer muito presente e forte, né, dessa história, no que vai acontecer. Fez tanta diferença, fez tanta falta assim, Bárbara, ela não ter um ponto de vista? Não, mas eu gostaria que ela tivesse, até pra gente entender um pouquinho mais sobre o lado dela. E ela vai chegar até a cidade de Ross City, né? Ela vai voltar para a vida deles por uma questão de governamental, né? Ela vai visitar a cidade por conta do governo do seu país. Ela tá ali ajudando, ela ainda é a comandante geral ali do país, né? E ela tá ali ajudando o eleitor, que é o chefe da nação. Então ela não tá distante, ela vai voltar aos poucos para a vida do Day. E assim, eles têm essa questão, né, que eles estão há muito tempo separados. E eles estão reconstruindo a vida deles. E eles estão tentando reconstruir um relacionamento. Eles ainda são muito inseguros no que... Não no que eles sentem, mas como fazer parte um da vida do outro. É muito fofo ver eles tentando se encaixar novamente um na história do outro. Eu fiquei muito feliz por isso, porque, vamos e convenhamos, quem leu os Champion vai se sentir deve ter se sentido extremamente frustrado com aquele desfecho. E quando a gente lê Rebel, a gente fica bem mais contente com o desfecho que vai ter dentro dessa história, gente. Agora deixa eu dar minha opinião pra vocês. Eu achei o livro muito bobo. Muito bobo mesmo. Eu achei ele os personagens muito imaturos para uma idade que eles estão sendo vendidos. Eu diria que o Daniel, ele tá ali nos seus 30 anos, pelo menos, 20, final dos 20, já na casa dos 30, sabe qual é? E não que a gente tenha que ter uma extrema maturidade aos 30 anos, eu tô com 33. Mas existem coisas que realmente já se passaram na nossa vida que a gente age de outra forma, né? E aqui, como eu já falei pra vocês, o Eden não parece ter a idade que ele tem. Então ele parece ser muito mais novo, muito mais adolescentezinho, aborrecente. Por causa das coisas que ele faz e das situações em que ele se mete, por livre e espontânea vontade. Ele sabe dos perigos que... assim, você entende, né? Qualquer pessoa normal entende que você não deve se meter num covil de mafiosos. O cara vai parar lá dentro. Ah, mas tem um motivo... não importa. A história tem que acontecer. Tem que acontecer, mas ela pode acontecer de uma forma muito mais plausível pra gente. Então eu fiquei bem decepcionada com o desenrolar aqui dessa carruagem. Me decepcionou bastante. Mas enfim, seguindo em frente. A gente pode superar esses detalhes, né, a imaturidade deles e tudo mais. Só que a história toda, o livro inteiro, ela te dá soluções, a Marilu te dá soluções muito superficiais. Eu vou dar um exemplo disso. Tem uma determinada situação em que eles vão se colocar no futuro numa situação de briga. A gente sabe que o Day, ao longo dos primeiros livros, a gente viu o Day sendo... Uma das características dele é o parkour, né? Então ele consegue se locomover pela República de uma forma absurda, escalar prédios, saltar e tudo mais. Ele tem esse conhecimento e ele tem essa habilidade que é muito natural para ele. O Eden não. O Eden é um nerd. Um nerdzinho mesmo, sabe? Que fica ali, nada contra nerds. Mas ele fica ali no computador, estudando e trabalhando nas ferramentas dele. Ele não é um cara que você diria assim, ele é atlético e ativo como o irmão dele. Aí acontece numa determinada cena em que eles já meio que estão se acertando, né? Aí o Dave vira pra ele e fala assim, o Daniel vira pra ele e fala assim, ó, pega aí teu casaco e vamos dar uma volta. E eles vão viver uma situaçãozinha. Aí eles começam a correr juntos, né? Aí ali ele dá uma liçãozinha básica da básica. Agora você vai saltar aqui com os joelhos flexionados de tal forma. Beleza. Passou essa situação, mais à frente eles vão viver uma outra situação em que é necessário que o Eden coloque essas habilidades em prática. E, gente, é absurdo o que ele faz, sabe?
Ele teve uma aula uns dias atrás e hoje ele já tá saltando de 3 andares, sabe? Caindo perfeitamente. Então, assim, tem coisas que não são verossímil. E isso te faz se desligar da história. E pra mim isso é o pior. A gente pode comprar, o leitor ali é muito fácil de ser comprado. É muito fácil pra gente, como leitor, comprar as coisas. Principalmente pra mim quando eu tô entrando num universo paralelo, né? Se é um universo de fantasia, eu compro a história toda que você tá tentando me vender ali. Eu vou com esse pensamento, essa mente aberta de comprar aquilo que você tá me vendendo. Só que o problema maior é quando você está lendo algo e aquilo dali destoa tanto, mas tanto daquela realidade que foi apresentada dentro do livro, que você simplesmente fala assim, ah, não acredito que eu tô lendo isso. É sério que você tá tentando esticar essa fronteira a esse nível, sabe? Essa borda tá mais do que esticada, esse limite já ultrapassou o real. Então isso foi pra mim bem decepcionante. Ela fala no final que quando ela terminou a trilogia, ela já estava pensando num próximo, só que ela teve que trabalhar bastante para poder escrever esse livro. E pra mim, eu acho que ela perdeu um pouco a mão ali, sabe? Roy City tem tudo para ser uma cidade realmente futurista e inovadora, só que fica muita coisa em aberto. Eles tentam fazer uma revolução em um livro, ela tentou fazer uma revolução em um livro que não cabe em um livro. Então fica tudo muito aberto, só fecha a vida dos personagens mesmo, que pra mim era mais importante. Mas a construção de cidade, na construção de uma possível revolução, fica tudo extremamente aberto e me decepcionou bastante. Bom, eu recomendo a leitura desse livro apenas para quem é fã da série, para quem ficou bem satisfeito mesmo com o final de Legends. Mas assim, gente, dá pra passar sem ele. De verdade, dá pra passar sem ele. Eu fiquei bem decepcionada com o que eu encontrei aqui, poderia ser muito mais, porém não foi. E é isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a todo mundo que assistiu essa resenha até o final. Muito obrigada de verdade. Lembrando a você que a resenha escrita deste livro vai estar aqui na descrição desse vídeo, porque ela sai simultaneamente lá no blog. E eu vou deixar também o link de compra. Você não precisa necessariamente comprar esse livro lá na Amazon, mas qualquer coisa que você comprar na Amazon através do meu link, você vai estar ajudando o canal a crescer, porque uma porcentagem vem pra gente, vem pra cá. Certo? Não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E me aguardem que muito em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão, tchau, tchau!